Olá, pessoal! Esse é mais um vídeo de Direito Penal. O primeiro assunto que eu vou tratar é das penas. O Código Penal prevê como sanção a pena, que é o gênero, e que dela se extrai a medida de segurança e a pena, que são as espécies. A medida de segurança ela pode ser detentiva ou restritiva. Na detentiva, ocorre a internação no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Já na restritiva, ocorre a sujeição do agente a tratamento ambulatorial. E a finalidade da medida de segurança é exclusivamente preventiva. Já as penas, elas podem ser privativas de liberdade, restritivas de direito e de multa. As penas privativas de liberdade estão previstas a partir do artigo 33 a 42 do Código Penal e podem ser penas privativas de liberdade a reclusão, a detenção e a prisão simples, sendo que a reclusão e detenção são aplicadas aos crimes, já a prisão simples é aplicada à contravenção penal. O regime dessa pena privativa de liberdade pode ser fechado, semiaberto ou aberto. No fechado, a pena é cumprida em estabelecimento de segurança máxima ou média. Já no semiaberto, a pena é cumprida em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. No regime aberto, a pena é cumprida em caso de albergado ou estabelecimento adequado. Nas penas privativas de liberdade, é possível a progressão de regime de cumprimento de pena, que dá ao preso a oportunidade de gradativamente voltar a conviver em sociedade. Em regra, são dois os requisitos para que seja possível a progressão de regime. O objetivo, que é o cumprimento de ao menos 1/6 da pena no regime anterior, e o subjetivo, que é o bom comportamento carcerário do agente. E agora vamos falar quanto à fixação das penas. O Código Penal adotou um modelo trifásico para a fixação das penas, ou seja, o juiz, ao aplicar o caso concreto, deverá passar por 3 fases. A primeira fase fixará a pena base, tendo o juiz de considerar as circunstâncias judiciais, não podendo o juiz reduzir a pena além do mínimo previsto e nem aumentá-la além do máximo previsto no tipo legal. O artigo 59 do Código Penal dispõe que o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Na segunda fase, o juiz irá analisar as circunstâncias legais e fará a apuração das situações atenuantes e agravantes. Os agravantes estão previstos no artigo 61 do Código Penal. Já as circunstâncias atenuantes estão previstas no artigo 65 do Código Penal. E as circunstâncias agravantes somente serão aplicadas quando não constituírem elemento de crime ou de qualificadora. A terceira e última fase para essa fixação de pena se preocupa com o aumento e diminuição da pena. Agora, quanto às penas restritivas de direito. As penas restritivas de direito têm como espécie a prestação pecuniária, a perda de bens e valores, a prestação de serviço à comunidade, a interdição temporária de direito ou até mesmo a limitação do fim de semana. E a pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário de certa quantia em dinheiro. E essa quantia ela é fixada na sentença e calculada em dias multa. E agora eu vou falar da prescrição. A prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo não exercício do direito de ação, dentro de determinado prazo, e pode ocorrer em qualquer momento, antes do início da ação penal, ou seja, o inquérito civil, ou no curso dela, ou até mesmo após o trânsito em julgado da ação condenatória. Porém, existem os crimes que são imprescritíveis, que indiferente do tempo que o Estado vai levar para punir o agente, ele não vai se prescrever, e está previsto na Constituição no artigo 5º, que é a prática de racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Dentro da prescrição, temos a prescrição de pretensão punitiva e a prescrição de pretensão executória. A prescrição de pretensão punitiva ocorre antes do trânsito em julgado, e a contagem do prazo tem início com a prática do fato criminoso e termina com o trânsito em julgado da ação.
Existem as causas que interrompem essa prescrição. Assim, todo o prazo começa a correr novamente, que são as hipóteses de recebimento da denúncia ou da queixa, a pronúncia nos crimes de competência do tribunal de júri, com a decisão confirmatória da pronúncia e a publicação da sentença ou acórdão condenatório recorrível. Se ocorrer essa prescrição de pretensão punitiva, os efeitos será que vai obstar o início da ação penal, apaga todos os efeitos de eventual sentença condenatória proferida e eventual condenação não serve como pressuposto de reincidência. Dentro da prescrição de pretensão punitiva, se divide em propriamente dita, superveniente e retroativa. Na prescrição de pretensão punitiva propriamente dita, ocorre antes de transitar em julgado a sentença penal, devendo ser regulada pelo máximo da pena prevista no tipo penal. O termo inicial é contado a partir do dia da consumação do delito. Já a prescrição de pretensão punitiva superveniente ocorre entre a data da publicação da sentença penal condenatória e o trânsito em julgado para execução, e ela é regida pela pena aplicada, tendo como marca inicial a publicação da sentença penal condenatória. Já a prescrição de pretensão punitiva retroativa determina a recontagem dos prazos anteriores à sentença penal com o trânsito em julgado para acusação ou depois de improvido seu recurso, e pode retroagir até a data do recebimento da denúncia ou da queixa. E a prescrição retroativa é igualmente regulada pela pena concreta. E agora, quanto à prescrição de pretensão executória, que é a perda do direito de punir do Estado pelo não exercício do direito de executar a pena imposta na sentença dentro de determinado prazo. Então, ela ocorre depois do trânsito em julgado. E com o trânsito em julgado da sentença condenatória, o direito de punir concreto do Estado se transforma no direito de executar a pena imposta, surgindo assim a pretensão executória, e irá se regular de acordo com a pena aplicada. E agora, quanto à extinção de punibilidade. A extinção de punibilidade consiste na perda do direito do Estado de iniciar ou prosseguir com a persecução penal. E, de acordo com o artigo 107 do Código Penal, extingue-se a pena pela morte do agente, pela anistia, graça ou indulto, pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso, que é o chamado abolitio criminis, pela prescrição, decadência ou perempção, pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação privada e pela retratação do agente nos casos em que a lei a admite. É isso, pessoal! Aguardo vocês no próximo vídeo e não se esqueçam de dar um like e se inscrever no canal.